Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, tudo bem? Muito obrigado aí por você estar conosco. Lembrando que o canal Que Diz a Bíblia é um canal de apologética cristã, defesa da fé, o qual tem por objetivo, então, trazer um esclarecimento sobre as passagens bíblicas que muitas vezes podem parecer polêmicas, mas que, na verdade, elas estão trazendo uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, obviamente. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Esse é o objetivo do canal. Se você ainda não conhecia, então seja muito bem-vindo. Nós vamos estar falando aqui sobre um assunto importante, que é a refeição noturna do Senhor. O que é isto? É a santa ceia que as testemunhas de Jeová dizem tomar. E quais são as características, quem toma, quem não toma, quando eles tomam essa refeição noturna e por que desse nome. Então fique atento para que você possa então estar entendendo melhor. Se ao final você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho também, né, para receber as notificações, compartilhe e comente. Vamos para a nossa vinheta e logo em seguida vamos estar falando sobre esse assunto. Muito bem, nós estamos de volta. Refeição noturna do Senhor. Esse é o nome que as testemunhas de Jeová dão para a ceia. A ceia que nós, cristãos ortodoxos, comemoramos todos os meses, algumas instituições, até algumas, comemoram semanalmente. Não existe aí uma definição bíblica para isso exatamente. O que acontece é que a maioria das igrejas ortodoxas cristãs, elas comemoram a ceia, esse memorial, uma vez por mês. E o objetivo é trazer à memória, como o próprio nome já diz, a morte e ressurreição de Cristo, ou sacrifício de Cristo, a sua morte vicária na cruz. Mas esta seita, as Testemunhas de Jeová, elas têm uma peculiaridade nessa questão, começando pelo nome, quando eles dizem refeição noturna do Senhor. E eles dizem ser noturna porque ela aconteceu à noite, então por isso foi uma refeição, e é uma refeição noturna. É nesse sentido que eles então alastram, né, essa nomenclatura. Um outro detalhe é que eles participam e realizam esta refeição, que eles chamam noturna do Senhor, uma vez por ano, no mês de Nissan, que é o começo do ano judaico, sempre no dia 14, 15 ou 16 de Nissan, na segunda quinzena, no início, no final da primeira quinzena, por assim dizer, do mês, no mês de abril, é mais ou menos quando acontece esta refeição que eles dizem assim. E aí acontecem as questões ali. Eles, na revista Sentinela, eles vêm trazendo algumas informações a respeito desse acontecimento. Eles usam, obviamente, o texto bíblico que nós usamos também, por exemplo, ali na carta de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, lá no seu capítulo 11, nós vamos até ler aqui, primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 11, a partir do versículo de número 27, que diz assim, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si ou para si mesmo. Por que nós lemos esses versículos 27, 28 e 29? Porque dentro desta reunião que eles fazem, desta comemoração, por assim dizer, da refeição noturna, somente aqueles que são chamados ungidos espiritualmente, ou ungidos pelo Espírito Santo, é que podem participar. Eu vou ler alguma coisa que está aqui numa revista Sentinela, a qual eles vêm falando sobre esta questão. Eles dizem assim, presentes como observadores respeitosos. E eles colocam assim, devem aqueles que agora apoiam o restante dos 144 mil irmãos de Cristo tomar a refeição noturna do Senhor? Ou seja, eles fazem uma pergunta se aqueles que são apoiadores dos 144 mil, aliás, nós temos um vídeo aqui onde nós falamos dessa questão dos 144 mil e da onde eles tiram, né, essa conta, essa numeração que está na Bíblia sim, mas que está fora do contexto que eles dizem.
E aí eles vêm dizendo que essas pessoas elas devem apoiar, e aí eles dão a resposta da seguinte forma: os irmãos, eles não devem, então, participar, não devem apoiar, não devem participar da ceia, porque Deus reservou esse privilégio àqueles que ele ungiu com o Espírito Santo para serem cordeiros com Cristo. Ou seja, segundo essa organização, somente aqueles que são ungidos com o Espírito é que podem participar, os demais não. Ou seja, existe uma classe, uma casta dentro da seita Testemunhas de Jeová, que são a grande maioria, ou que eles chamam de grande multidão, que são aqueles que não podem participar porque não são ungidos pelo Espírito. Agora, a Bíblia diz ali na primeira carta de João, no seu capítulo 2, e o versículo de número 27, o seguinte: diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a palavra de Deus diz que todo cristão, todo crente em Jesus, ele é ungido com o Espírito Santo. Não existe alguém que seja mais ungido que um outro. Aliás, isso também serve para algumas linhas evangélicas que entendem que existe uma unção toda especial e maior sobre a vida de um crente do que do outro. Não, todos os cristãos são ungidos, todos os cristãos recebem o Espírito Santo de Deus que faz morada na pessoa a partir do momento que ele se converte. Bem, voltando à questão da Testemunha de Jeová, então eles colocam essa questão. E aí eles dizem inclusive o seguinte: visto que não são coerdeiros de Jesus como esperança celestial, ou com a esperança celestial, eles assistem à comemoração como observadores respeitosos. Ou seja, duas questões outras aqui. Como essas pessoas, eles dizem, não são coerdeiros com Cristo para a esperança celestial, então esta casta maior de pessoas ali dentro, que são a grande multidão, que não vão para o céu então, que não farão parte do reino celestial com Cristo, elas, ao estarem naquele espaço que é o salão do reino, que é chamado o espaço onde eles se reúnem ali, o salão do reino, essas pessoas elas só ficam ali como observadores respeitosos. Ou seja, quando há o momento ali da distribuição dos elementos, que é o pão e o vinho, só vão lançar mão aqueles que fazem parte dos 144 mil. Os demais vão ficar olhando porque não fazem parte desse número especial, desse número seleto de crentes, segundo eles. Eles dizem o seguinte também, a busca de outras ovelhas. Eles dizem assim: com o tempo que a organização de Jeová começou a fixar atenção em outros, além dos seguidores ungidos de Cristo, nesse respeito algo razoável aconteceu em meados da década de 30. Antes daquele tempo, o povo de Deus encarava a grande multidão da revelação, diz capítulo 7, versículo 9. Revelação é o nome que eles dão para o Apocalipse, tá? Capítulo 7, versículo 9, como uma classe espiritual secundária, que atuaria no céu como damas de honra ou companheiras dos 144 mil ungidos, ressuscitados à noiva de Cristo. Então, até essa década de 30, eles tinham esse entendimento, que aqueles que estão lá, que a Bíblia vem falando em Revelação ou Apocalipse capítulo 7, versículo 9, vamos até dar uma olhada aqui, Apocalipse no seu capítulo 7 e o versículo de número 9, que diz assim, olha só: depois dessas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esse texto bíblico aqui, então, está depondo contra esse pensamento, esse ensinamento que eles têm de que somente os 144 mil entrarão no céu. Porque estas almas aqui, estas pessoas que estão aqui, esta grande multidão, elas estão, segundo o texto bíblico, estão diante do trono e diante do Cordeiro. Aonde é isso? É no céu, obviamente. O terceiro céu, que até nós também já falamos sobre essa classificação do primeiro, segundo, terceiro céu aqui em um dos nossos vídeos. Então, aqui já mostra isso. E aí havia uma necessidade de se mudar o pensamento a respeito. Então, essa ideia aqui que eles estão colocando, olha,
Uma grande multidão revelada no capítulo 7, versículo 9 de Revelação, como uma classe espiritual secundária, que atuaria no céu como damas de honra ou companheiras dos 144 mil ungidos, ressuscitados, a noiva de Cristo, revelação, mas em 31 de maio de 1935, num discurso profético, eles chamam isso de discurso profético, num congresso de testemunhos de Jeová em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos, foi explicado biblicamente que a grande multidão se refere a outras ovelhas, que vivem durante o tempo do fim. Depois desse congresso, alguns que antes tomavam os emblemas deixaram de tomá-los porque se deram conta de que tinham esperança terrestre e não celestial. Ou seja, as pessoas participavam da ceia, as pessoas participavam dessa chamada refeição noturna do Senhor sem problemas nenhum, porque era ensinado que esta grande multidão que está aqui diante do trono, falando, né, a grande multidão que ninguém podia numerar, todas as nações, tribos e povos em pé diante do trono e diante do Cordeiro, seriam como que damas de honra dos 144 mil. Mas aí, nesse chamado discurso profético, do dia 31 de maio de 1935, então elas foram reduzidas, elas foram tiradas desse local aqui. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, né? Em que sentido que nós não sabemos, porque o texto bíblico continua ali. Então o texto continua, não tem como você tirar o texto, eles não tinham, mas eles conseguiram destruir da mente dessas vítimas que estão ali na seita a certeza de que elas estariam diante desse trono, né? Não numa classe especial, que seriam damas de honra de 144 mil, mas agora trazendo para eles terem uma esperança terrestre, que eles vão herdar o paraíso na terra. Tanto é que eles têm um livro que eles estudaram durante algum tempo, que se chama Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E aí então foi desmontada esta ideia de que essas pessoas poderiam estar ali participando. Agora, tem uma outra parte que eles vêm falando sobre por que algumas pessoas tiveram conclusões erradas. Quais conclusões? A conclusão que ele fazia parte dos 144 mil e ele se deparou com uma realidade no grupo que ele não fazia parte. Por que isto? Porque a pessoa ali, ela não tem uma indicação, ela não passa por uma prova, alguma coisa assim. É no momento ali da refeição ou da ceia que a pessoa se declara ser um dos 144 mil, que ela lança a mão dos elementos. Agora, quando ela entende que isso não poderia ser feito, que ela não faz parte dos 144 mil, ela tem um certo arrependimento. E aí eles vêm dizendo o seguinte, olha só, os cristãos ungidos têm absoluta certeza de que receberam a chamada celestial. E se alguns que não receberam essa chamada vêm tomando os emblemas da comemoração, ou seja, os ungidos, segundo eles, têm essa certeza. E aqueles que não têm certeza e estavam tomando, como fica a situação e por que é que eles fizeram isso? Aí eles elencam aqui alguns motivos porque alguns da seita estavam tomando os emblemas, o pão e o vinho, mas que não faziam parte e o porquê disso e a justificativa. Aí eles colocaram aqui, por exemplo, porque alguns presumiram erroneamente ter recebido a chamada celestial, e aí eles colocam assim, olha, a morte de um cônjuge ou alguém ou alguma outra tragédia talvez os induza a perder o interesse pela vida na Terra, ou talvez queira ter o mesmo destino de um amigo chegado que professa ser cristão ungido. Ou seja, a pessoa ela tomava essa refeição porque ela queria estar junto daquela pessoa amada dela, o esposo, o pai, a mãe, o filho, que, segundo ele, participavam da ceia, que eram, segundo o grupo ungido, fazia parte de 144 mil, então ele também queria ter o mesmo fim, o mesmo destino. Eles colocam esse exemplo. Um outro exemplo que eles colocam é a crença da religião falsa, de que todos os bons vão para o céu. Espera um pouquinho. Quando eles colocam isso, eles colocam de forma sagaz e pejorativa, dizendo assim, a crença da religião falsa de que todos os bons vão para o céu. Como eles colocam que somente eles são a verdadeira religião, quando eles dizem a crença na religião falsa, eles estão colocando todos os demais cristãos, que podem pertencer ou não a igrejas cristãs ortodoxas, igrejas sérias, denominações sérias, melhor dizendo, né? A igreja é uma só, mas as denominações são múltiplas aí, é a multiforme graça de Deus, desde que cumpram e obedeçam as doutrinas centrais da Bíblia. Então, quando eles colocam isso, eles colocam de forma sagaz,
de forma até irônica, fazendo uma ironia velada, dizendo, olha, esse pessoal dessa religião falsa, aqueles que estão em outras denominações, eles tomam lá a ceia indistintamente. Então, isso pode induzir alguns a pensarem a receber também essa chamada celestial. Ah, sei lá, esses grupos eles fazem isso porque eu que estou aqui na seita Testemunho de Jeová não posso também tomar. Então, a pessoa é induzida a tomar os elementos. É nesse sentido que eles querem dizer. Alguns outros é porque eles dizem que a pessoa pode querer ter um destaque, querer ter poder, como eles colocaram aqui. Alguns poderiam perguntar: quero ter destaque, sou ambicioso, desejo autoridade, agora ou no futuro, como co-herdeiro de Cristo. Então pode ser que alguns também, erroneamente, como eles colocaram, estão tomando essa ceia. Na verdade, eles não têm esse controle. Não existe esse controle, porque aqui são hipóteses e possibilidades que só se fica sabendo quando a pessoa, por algum outro motivo, ela deixa de tomar, mas até então eles não tinham como aquilatar, não tem como eles medirem isto. Né? Eles só sabem que a pessoa lançou o bom, e como nós também já tivemos oportunidade em outras ocasiões de explicar rapidamente, isso é anotado todo ano, quando há a refeição noturna do Senhor, e aí eles passam a saber quantos ainda estão na face da terra cumprindo esse propósito. Bem, eles talvez tenham chegado à conclusão que não são, então não têm esse chamado, não fazem parte desse chamado celestial para poderem tomar a ceia. O que eles esquecem, o que tanto a direção da seita como aqueles que participam se esquecem, é do seguinte: ali no Evangelho de João, deixa eu dar uma chegadinha aqui, Evangelho de João, lá no seu capítulo de número 6, e o versículo de número 52, deixa eu colocar aqui, está escrito assim, Jesus dizendo: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tens vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aí o versículo 57, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, isso daqui é uma ordem universal aos crentes. Não há uma categoria dentro de uma denominação, dizendo, olha, dentro dessa denominação somente alguns podem, que são 144 mil. Até porque o contexto dos 144 mil são outros. Não é essa categoria, essa casta especial que as Testemunhas de Jeová elencaram. Então esse é um grande problema, um grande erro, e essas pessoas então vivem à margem de uma das ordenanças que Jesus deixou, que são duas, o batismo e a ceia. Ou seja, eles não cumprem aquilo que Jesus ordenou, inclusive nesse texto que nós lemos aqui. Por isso, fica caracterizado, e muito bem caracterizado, que esse grupo chamado Testemunho de Jeová é um grupo sectário do cristianismo, não faz parte da igreja, eles têm doutrinas espúrias, doutrinas estranhas, antagônicas em relação ao que a Bíblia ensina. Ou seja, Jesus ensinando que todos devem participar do pão, que todos devem participar do vinho, que isso tem uma simbologia, ou seja, rememorarmos, comemorarmos em memória de Cristo pelo seu sacrifício, pela sua morte vicária, e somente alguns fazem isso. E aqueles que tomaram a ceia, essa ceia noturna, e por ocasião depois chegaram à conclusão que fizeram errado, eles se arrependem grandemente, e depois acabam pedindo perdão a Jeová e alguma coisa assim, e se alegram em serem orientados e terem agora em sua mente incrustada a ideia de que eles ressuscitarão para herdar o paraíso aqui na terra. Eles não são co-herdeiros com Cristo lá no céu. O que a Bíblia ensina é exatamente o contrário, que todos os crentes em Cristo, todos os crentes são ungidos, todos os crentes devem participar desse momento especial da comunhão, do koinonia, que é a ceia do Senhor. Mas, como uma seita, sempre contrariam a palavra de Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Se você, mais uma vez, gostou desse vídeo, você está interessado, peço a você que se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações,
Não esqueça de dar o seu joinha, tá bem? Dê o seu like aí, é muito importante. Compartilhe, faça os seus comentários, porque isso vai nos ajudar bastante. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.